Olá, tudo bem, Maria? Tudo bem. Tudo bom. Você está vindo aqui na sua É a segunda sessão, né? segunda sessão. Muito bem. O que te trouxe aqui na primeira sessão? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Realmente. Muita depressão, tristeza, angústia e não sei nem te dizer a diferença que isso fez para mim. Como que foi para você tomar essa atitude de procurar a terapia de hipnose? Só foi você ou foi sua filha que te ajudou? Como é que foi? Eu tenho uma filha chamada Larissa, né? Isso. E a Larissa, ela já fez sessões dela? Sim. E alcançou os objetivos dela? Sim, alcançou o objetivo dela, ela ficou bem. Eu me indiquei para ela primeiro, né? Para ela estar fazendo. E nossa, foi maravilhoso a mudança que a minha filha teve em tão pouco tempo. Inclusive, ela fez tanto tratamento com medicamento, com análise, com psicólogo e nada resolvia, né? Desde os 15 anos que ela vem sofrendo muito. E em questão de 3 sessões, realmente isso fez uma diferença muito grande na nossa vida. E na minha também. Eu fiz uma sessão só e isso já foi o que bastou para mim para fazer essa mudança, né? A gente vem um pouco descrente, vamos ser real, né? Mas a verdade é que a gente vê a mudança que faz depois. Então, para mim foi um divisor, assim, mudou muito. E tenho esperança que a partir de agora vai ser muito diferente a nossa vida. Eu tô emocionada. Já começa a ficar emocionado, verdade. Mesmo que dentro de você ainda tem vários sentimentos que precisam ser tratados, certo? Sim, Com certeza absoluta. mas os piores medos já foram. Quais que foram? Os problemas maiores de pensar em coisas ruins a todo momento, em estar insatisfeito com tudo na vida, com as pessoas e não ter tolerância com nada. E para mim, que fui criada tão diferente, eu era uma pessoa tão calma, tranquila, para mim era não estava sendo eu, né? E hoje eu vejo que essa teve uma diferença muito grande, voltei a ser. Preciso melhorar muito ainda, mas já tô outra pessoa. Você não tocou em nenhum assunto, na verdade, sobre o que você sentia, mas poderíamos dizer que um dos teus sentimentos que te incomodavam estava contido também em angústia, né? Sim. Outro sentimento, o que mais? Angústia, tristeza profunda, não se sentir que pertence, né, a esse mundo. Eu não sei nem explicar exatamente de tanta tristeza que tinha dentro de mim, de achar que não pertencia a nenhum grupo, que não tinha o direito de gostarem de mim, que não era uma pessoa boa, né? Tantas coisas que eu imaginava que mudou muito, né? Rejeição? Sim, rejeição. E para mim a opinião dos outros contava muito, né? Como por exemplo, dá um exemplo. Um exemplo de família, né? De marido, que a família de repente no começo não me aceitava e eu tinha esse sentimento dentro de mim, e aí isso foi se tornando uma bola, e eu não imaginava que isso fosse fazer tanto mal com o tempo, né? E porque eu era uma pessoa muito positiva, muito feliz. E quando eu vi nesse quadro de depressão total, né? De pensamentos muito ruins, de
não conseguir achar uma solução na vida, é muito triste. Porque aconteceram muitas coisas, então isso tudo influenciou para que eu me tornasse essa pessoa amarga, triste, né? E sendo que eu não sou assim, entendeu? Chegando até ao extremo de pensar em Sim, suicídio? sim. Uhum. Pensei, cheguei a pensar. Certo. Passou pela sua cabeça várias vezes, várias formas de suicídio, né? A gente tem que admitir isso porque a gente até admitindo e tratando, nunca mais, entende? Vamos fazer parte disso, porque isso está no nosso sentimento distorcido. Nós não nascemos, desde criança, não nascemos com nada disso. Sim. Conforme a gente vai crescendo, na parte da infância e da juventude, os parentes da gente vão falando coisas incríveis pra gente. Exato. Essa paciente que saiu agora mesmo um pouco daqui, ela não tem vontade de ter relação sexual com o marido, jovem ainda, porque aos 4 anos de idade a avó dela falou para ela assim: filha, você não fique grávida, porque quando você ficar grávida você vai ficar com o corpo feio, horrível, e você nunca vai poder ser feliz na vida. Porque ela não era feliz. Sim. Então ela passou isso para ela. E ela foi se bloqueando e ela não tem nem relacionamento sexual e nem orgasmo. Ou seja, uma pessoa totalmente, já está no 3º relacionamento. E todos os homens ficam 2, 3 anos com ela e depois não tem relacionamento sexual, depois larga. Tipo assim, ela está fazendo a 2ª sessão dela e está se curando completamente. Que bacana. Então assim, voltando no teu assunto, você percebe alguma diferença, Maria Edir, antes de você vir aqui e depois? Sim. Antes você achava que o que você sentia era talvez até culpa dos outros. Sim. No começo eu me culpava e depois eu achava que todo mundo tinha culpa da minha tristeza, infelicidade, que as pessoas faziam de propósito, falavam de propósito, né? E porque eu não enxergava já o mundo de uma maneira, né, boa. Então foi isso que aconteceu. Aquelas pequenas coisinhas, aquelas pequenas palavras que às vezes falavam e que não tinham de repente um sentido, para mim era o suficiente para me magoar profundamente, Exatamente. né? Mas para mim mudou muito porque eu sinto que hoje eu não tenho mais aqueles pensamentos. Assim, não vou dizer que eu estou 100%, mas... Não, os pensamentos existem. Mas os sentimentos já mudaram. Porque o pensamento ele não muda, ele não apaga. Sim. Hipnose não apaga pensamentos. Exatamente. Ele só muda a concepção da compreensão da coisa errada. Para o certo. Sim. Porque eu vejo assim, né, a família, tudo que as piadinhas, às vezes, algum comentário, sei lá se com maldade ou sem, mas pra mim fazia muito mal, né, em relação aos meus filhos, em relação a mim, ao meu marido e tal. E só porque eu hoje aprendi que você tem que perdoar as pessoas, que você tem que relevar, porque se você levar tudo a ferro e fogo, você não convive com ninguém, né? Uhum. Não consegue conviver, porque as pessoas às vezes fazem por maldade ou sem querer, enfim. Então, e outra, a gente tem que ser segura, né? Segura no que você é, você sabe da sua essência, do que você realmente é. Pronto. Precisa ligar para mais nada. Você está falando tão diferente da primeira vez que você veio aqui, que você quase nem falava e ficava falando emocionalmente, contida para dentro, sofrimento total. Agora você está falando totalmente diferente, mesmo emocionada dessa forma. Realmente. Mudou muito para você, né? Mudou muito. Uma sessão só, vamos fazer a segunda hoje. Sim. E depois uma terceira para terminar e encerrar. A terapia de hipnose aqui na clínica, ela é dividida em 3 sessões. Dá para fazer realmente tudo numa sessão só de 3 horas, com certeza absoluta. Mas essa condição financeira que as pessoas fazem de pagar em 3 sessões, é feita em 3 sessões de 2 horas. Você fez a sua primeira sessão de 2 horas, sessão de terapia de hipnose de 2 horas. E quando você fez a primeira sessão de terapia de 2 horas e foi para casa
e depois no outro dia você acordou na sua cama, abriu os olhos e começou o teu dia novo, como que foi para você dali em diante, até hoje? Quais foram as coisas que você percebeu que mudou em relação a você e em relação às pessoas? Já começou ao dormir. Dormir diferente, dormir bem. Como se várias coisas fossem eliminadas nos meus sonhos, nos meus pensamentos. E realmente, a cada dia eu senti uma mudança, alguma coisa diferente acontecendo, né? De realmente de tentar ser tolerante, de repente até com meus filhos, de não me irritar tanto, né? De tentar ser mais... Não que eu não seja uma boa mãe, que eu não seja amável, mas é que como eu estava com tanta depressão, com tanta tristeza, que eu não conseguia tratá-los diferente, né? E aí hoje eu já consigo ver que eu fiz tudo aquilo e que pena que tudo teve que passar por isso, mas eu conversei com eles, falei, olha, a mamãe tá bem, a mamãe vai melhorar e outra pessoa. E tenho certeza que vão melhorar muito mais ainda. Durante o período que você ficou mal, quanto tempo da sua vida você ficou sofrendo com essas coisas que você sofria? Olha, que eu tenho realmente, que eu percebo que eu tenho uma depressão. Eu até esses tempos estava pensando se não foi um pós-parto, porque eu não era assim, desde que eu tive meu último filho. Certo? É um período onde que eu senti que realmente teve uma mudança drástica assim, no meu humor, no meu jeito de ser, mudança em tudo. Física, psicológica. Uhum. Normalmente a gente explica isso, um terapeuta de hipnose, ele explica e a pessoa percebe exatamente isso, que às vezes uma gravidez, um pós-parto, passa a ser depressiva porque a pessoa tem dentro dela emoções contidas que disparam o gatilho e passa a ter realmente, após o parto, uma certa depressão, mas por conta de coisas que ainda não estão curadas dentro dela anteriormente. Sim. É como se fossem núcleos, como se fossem problemas que estavam dentro dela silenciosos e que na depressão pós-parto, que no parto se tornou uma depressão, por conta que já havia um quadro mal resolvido e aí facilitou que houvesse aquele momento depressivo. Eu acredito. Você percebe isso, que há a possibilidade de ser isso sempre quando você faz terapia de hipnose? Eu acredito porque eu já passei por tantas situações difíceis, né? No começo da minha vida, não digo a minha infância, mas logo que eu perdi meus pais com 15 anos, dos 15 aos 18 anos praticamente eu tive um período muito difícil e eu era muito forte e nada me abalava. E a partir do momento que depois da gravidez, da terceira gravidez, que eu fiquei muito doente e que eu não conseguia fazer as coisas, e aí foi onde que eu percebi que houve essa mudança. Após o parto, foi muito sofrida a gestação, depois, entendeu? E aí foi onde eu fui me modificando. E né, meu filho hoje está com 7 anos, então são 7 anos que eu venho sofrendo, mas que realmente está intenso, 3 anos. Muito bem. Você já buscou algum tipo de tratamento para as suas problemas? Quais? Já. Quanto tempo e quais? Na verdade, como eu te falei, eu sempre achei que eu era muito forte, não acreditava que eu fosse ficar doente, né? Que era passageiro e tal. Eu comecei a tomar medicamento faz uns 3 anos, mas eu não me adaptei a nenhum medicamento, não me fazia bem. E psicólogo, academia eu adorava ir à academia, hoje eu não consigo gostar, não consigo me ver lá, não sinto, eu gostava de dançar, hoje já não é uma coisa que eu curto muito, sabe? Mas vai voltar, essa vontade. Exato, eu espero que eu volte a ser aquela pessoa alegre, né? Vai voltar. De ouvir música o tempo todo. Vai voltar.
Então é isso. Então eu era o tempo todo assim. E hoje eu vejo que são poucos momentos que eu me dou permissão para ser assim, sabe? Bem poucos, bem raros. E aí que... Só para completar então, o que você percebeu que melhorou depois da primeira sessão para você? Só para completar. Como eu te falei, eu melhorei que para mim como se o mundo se abrisse, como se saísse, né? Uma tristeza profunda, um alívio. Como se eu não tivesse passado por todo aquele sofrimento, como aquele sofrimento não fosse tão pesado como ele foi, entendeu? Sim. E eu não sei nem te explicar exatamente a mudança, mas que eu vejo que todo dia ela está acontecendo. Mas eu já consigo parar na hora que eu vou fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que eu sei que vai magoar alguém, eu já consigo parar e analisar. Ou alguma coisa que me faça me cause tristeza também, eu já consigo analisar de maneira diferente, né? Não, já não deixo mais me agredir. No contato com a família, que era o mais difícil para mim, eu consegui perdoar muitas pessoas e espero perdoar mais ainda. Perdoar verbalmente ou dentro do coração? Dentro do coração. É porque a pessoa, como eu te falei, ela nem sabe que ela me fez tudo aquilo, entendeu? Que te ofendeu, que deixou marcas. Exatamente. Não sabe, só você que sente. Só eu que sinto isso, né? Então, para mim, esse perdão é meu, interno, e a mudança com essas pessoas, de voltar a ser o que eu era, né? De não me preocupar, de fazer o bem, sem se preocupar se é com a pessoa certa ou não, se ela merece ou não. Isso. Entendeu? Porque eu fui criada assim. Isso. Quer dizer que você pode pensar nas pessoas que antes você imaginou e sentiu que te ofenderam, hoje dá para pensar nelas sem o rancor? Sim. Sem a mágoa? Sim. Sem a mágoa. Só com a lembrança, né? Só com a lembrança. De que talvez ofenderam, mas não precisava ter sido daquela maneira. Porque as pessoas também conversam com a gente, muitas vezes sem razão e sem motivo de ofender, e acabam ofendendo. Não querem ofender, mas acabam ofendendo. Porque falam naturalmente coisas que nem é bem legal, nem é bacana, tipo assim. Acabam ofendendo a gente e a gente já está com aquilo dentro da gente, ofende mais ainda, tipo assim, dimensiona. Sim. A dimensão é muito grande dentro da gente. Não é isso? Eu espero, né? Uma das coisas que realmente eu quero nesse tratamento mudar em mim é que eu consiga me comunicar melhor com as pessoas. Sim. Sabe? Que eu não quero ser uma pessoa passiva, mas também não quero ser uma pessoa que a pessoa possa falar o que ela quiser, né? Exatamente. E me magoar e eu não dizer que isso ou aquilo não me incomodou. Mas que eu saiba e tenha inteligência emocional para lidar com essas pessoas e não retribuir da mesma forma, né? Exatamente. Retribuir com amor e carinho. Com amor e carinho. E com compreensão de saber que as pessoas já não nos ofendem mais porque a ofensa não está dentro de nós mais. Sim. Não nos pertence mais isso. A partir de agora vamos nos preocupar então e vamos nos preparar para fazer então sua segunda sessão de terapia de hipnose, certo? Certo. E vamos seguir em frente e vamos tratar de mais problemas, mais núcleos ou problemas ou momentos que te incomodaram e vamos substituindo isso por coisas boas ou por racionar e compreender que quando a gente é mais jovem, às vezes a gente nem compreende e acaba se ofendendo e ficando com aquela mágoa lá dentro. Vamos mudar esses sentimentos para positivo, para que você não tenha nunca mais na vida, nunca mais precise tomar nem medicamentos, nem procurar um psicólogo para conversar sobre o problema e ser feliz completamente com a sua família, com seus filhos, com seu esposo, com todo mundo. Sim, é certo? isso que eu quero. Vamos trabalhar. Obrigado. Obrigada.